Olá, saudações a todos os amigos e estudantes do Grupo de Estudos e Pesquisas Brasil Império. Eu sou o Matheus Alvarenga, acadêmico da Universidade Federal Fluminense e também coordenador desse grupo de estudos. Hoje, a temática vai ser a seguinte: a participação da Marinha no golpe da República de 1889. Logo atrás de mim, não à toa, está a Baía de Guanabara com seus navios de guerra, imagem mais atual, porque aqui, nesse cenário, ocorreram várias revoltas da Marinha, inclusive ocorreu a participação de alguns militares da Marinha na tomada de poder do Exército contra o Império, na derrubada do Império. E aqui atrás de mim, logo, fica também a sede do 1º Distrito Naval, que fica localizado aqui na Baía de Guanabara. Então, pessoal, vamos lá. Como introdução, eu gostaria de explicar para vocês que a Marinha ela é uma instituição tradicionalíssima, e é bem verdade que ela tem raízes monárquicas, e que, se tratando de uma instituição formada por pessoas, existem militares, existiram naquele tempo militares que pensavam de uma forma e militares que pensavam de outra forma. Portanto, afirmar de maneira certeira a participação da Marinha, em todas as revoltas até mesmo nas revoltas da Armada, a participação da Marinha efetivamente, assim, a Marinha toda, é um erro, porque dentro da instituição da Marinha houveram pessoas que foram a favor das revoluções e dos golpes, e também me refiro ao golpe da República, e pessoas também que foram contra, né? Então, eu não estou com a lista de todos os militares da ativa naquele momento, naquela noite do 15 de novembro, né? E do dia posterior, 16 de novembro, até o dia 17. Do 15 a 17, que ocorreram essa série de eventos que levaram à proclamação ou golpe da República. Portanto, eu vou começar falando sobre o primeiro nome que eu trago para vocês, que vai aparecer aqui agora. Esse camarada que está aqui à esquerda, nesse desenho, é o Barão de Ladário. O Barão de Ladário, ele era, naquela altura, o ministro da Marinha, né? Que estava ali colocado no cargo por causa do Visconde Ouro Preto, que indicou ele para essa pasta, para a pasta da Marinha. Então, ele era um dos principais nomes da Marinha do Brasil naquela altura do golpe. E o que está acontecendo ali nessa cena que foi desenhada? Acontece, por contexto, né, que naquela região ali ficava um prédio, né, onde estava preso o Visconde de Ouro Preto. E o Visconde de Ouro Preto ele estava cercado, e foi dada a voz de prisão para ele através dos militares rebelados, através do Deodoro da Fonseca, que afirmavam, que proclamavam a destituição do gabinete de Ouro Preto. Ainda não era ali a proclamação em si da República, mas era assim, um golpe contra o Ministério Dom Pedro II, o ministério que estava nas mãos do governo do Visconde de Ouro Preto, um governo liberal. E aí, ao tomar a informação que o seu chefe estava preso, o chefe de governo estava preso, o Barão de Ladário ele toma sua carruagem e vai se direcionar para esse prédio. E aí o que acontece? Ele encontra essa confusão toda, ele é logo parado, reconhecido pelos militares rebeldes, é mandado descer da carruagem, e ali o próprio Deodoro dá voz de prisão para ele: você está preso. E por ser um bravo homem de guerra, e naquela altura defensor da monarquia, ele saca os seus 2 revólveres e atira com os 2 contra o Deodoro da Fonseca. Prontamente, um dos oficiais rebelados do Deodoro acerta um tiro no barão e acaba ferindo no local mesmo ali. Os 2 tiros do Barão Ladário não acertaram ninguém. Foram tiros ali que não foram concluídos ao alvo. E o que acontece depois disso? O próprio Deodoro da Fonseca impede que o barão seja linchado, porque ele quase matou o líder da Revolução, ou o líder do golpe, né? E, por causa disso, estou colocando o Barão de Ladário em primeiro lugar aqui, porque ele foi o único ferido dessa confusão toda do 15 de novembro. Depois ele vai ser político, ele vai participar da política desse governo provisório, da Primeira República, e vai ser absorvido pela própria República, ele não vai se manter contra o tempo todo. Foi só neste episódio que ele quase perdeu a vida. Seria, então, ele foi a primeira vítima ferida do golpe, a primeira e última, primeira e única, aliás, naquele contexto. E agora, para vocês, o slide, os principais nomes, lembrando
que esses principais nomes aqui não são todos, são alguns principais que eu escolhi. É claro que se eu for pegar uma lista aqui, a gente vai ficar aqui mais de meia hora falando sobre os nomes que faziam composição dos militares da Marinha naquela altura e que tinham alguma importância. Esse é o Barão de Ladário, que eu acabei de falar, José da Costa Azevedo, que podemos dizer que naquela altura foi contra, foi monarquista. E temos o capitão de mar e guerra, ainda não almirante, né? O Luiz Felipe de Saldanha da Gama, que não estava nesse episódio, não estava no Brasil nesse episódio, estava nos Estados Unidos. Ele foi delegado a participar de uma conferência em Washington, então ele estava representando o Brasil, o Império do Brasil, numa conferência. Então, quando acontece esse evento, ele não está, mas as biografias deste ilustre militar, campista, né, daqui de Campos, nosso conterrâneo, indicam o seu monarquismo e também revelam uma das frases dele mais fortes, né, sobre esse momento do golpe da República. Ele diz o seguinte, que se ele estivesse no Rio de Janeiro, no Brasil, nesse dia fatídico, ele não deixaria as coisas ocorrer como ocorreram. Então, isso que eu estou dizendo é baseado numa frase do próprio Luiz Felipe de Saldanha da Gama, que depois também vai ser absorvido pela República, mas sempre vai ficar com aquela coisa engasgada, porque ele era um monarquista mesmo. Então, ele não era monarquista naquele momento para defender, não. Ele era monarquista e ele se manteve o tempo todo. Então, seguindo as palavras do Luiz Felipe, se ele estivesse aqui, as coisas poderiam ter ocorrido diferente. Ele poderia ter evitado? Não sei. Não sei se ele poderia ter evitado, mas talvez algum derramamento de sangue pudesse ocorrer, porque muito provavelmente ele não aceitaria. Claro que a história não é feita de probabilidades, né? Estou aqui seguindo uma linha que ele mesmo falou. O almirante Tamandaré. Este era o principal nome da Marinha, já muito idoso naquela época, ainda era um almirante, com 81, 82 anos naquela altura. Foi ele quem estava mais próximo do Dom Pedro II, foi ele que tentou convencer o Dom Pedro II a parar com aquela posição dele de ficar na inércia, de não querer agir perante o golpe, com medo de derramar sangue, mas sabemos que depois da saída do Dom Pedro II, até mesmo durante, né, se a gente for contar o sangue do Barão de Ladário, foi o primeiro que tomou o tiro ali dos rebeldes republicanos, muitas outras revoltas ocorreram logo depois da deposição do Dom Pedro II e o fim do Império. Podemos falar aqui em decorrência, né, pela política da República, pelas dificuldades de entendimento dos próprios republicanos e do próprio povo, ocorreram revoltas como a revolta da Armada, as duas, a Revolução Federalista e também a própria revolta que ocorreu em Canudos. Estou citando algumas aqui que eu lembrei, mas também teve uma outra no Rio Grande do Sul. Então ele tentou, de certa forma, fazer com que o imperador atendesse seu pedido para ele tentar reorganizar as tropas da Marinha e fazer um contragolpe, mas ele foi impedido com todas as forças ali do Dom Pedro II, que não queria de jeito nenhum. Em seguida, ele também vai participar do transporte do Dom Pedro II até o cruzador, que levaria o Dom Pedro II para o exílio, e dentro da corveta, né, que primeiro foi colocado Dom Pedro numa canoa, depois numa corveta, e nessa corveta, se eu não me engano, a Parnaíba, ela teria a missão de levar o imperador e a família imperial até um cruzador que pudesse, claro, cruzar o Atlântico e levá-lo à Europa. E ali havia-se um rumor que poderia, até uma suspeita entre os membros da família imperial, que os republicanos poderiam dar um fim à própria família imperial no mar mesmo, afundar ali algum navio que eles tivessem e acabar realmente de vez com a história dessa família imperial. E o que ocorre é que o próprio almirante, num ato de coragem e de nobreza da sua própria parte, ele entra na corveta e acompanha o Dom Pedro II até os últimos momentos aqui que ele esteve no Brasil, na noite do dia 17 de novembro. As pessoas falam ali também que ele tentou várias vezes convencer o imperador a reagir. Mas eu também vejo a entrada a bordo do almirante Tamandaré na corveta Parnaíba como uma própria medida de proteção,
porque o almirante, naquela altura, ele já era um herói, ele era o maior nome da Marinha do Brasil. E foi colocado um navio perigosíssimo, o Riachuelo, o couraçado Riachuelo, a, a ficar ali acompanhando esse vapor até o local que ele tinha que ir, para ter certeza que esse vapor não ia para outro lugar, quer dizer, essa corveta não ia para outro lugar para poder se reorganizar uma contra-revolução imperial, monárquica. E aí o próprio Tamandaré, ele entra dentro dessa corveta, embarca, né, e mantém assim a salva a família imperial, pelo menos do medo, né, de serem torpedeados ali e afundados dentro daquele navio. Então, depois disso, a família imperial é exilada e o próprio almirante Tamandaré se coloca contra o tempo todo da República, apesar de ele também fazer parte do Superior Tribunal Militar, o Supremo Tribunal Militar. Ele era um também dos ocupantes nessa parte jurídica dos militares. E aí temos o Fortunato Foster Vidal, contra-almirante e presidente do Clube Militar, mas não é Clube Militar, isso aí foi um erro que não deu tempo de corrigir. O Clube Naval, pessoal, do Clube Naval. O Clube Militar, quem era o presidente era o próprio Deodoro da Fonseca. O Clube Naval também participou do golpe, também apoiou, deu joia, saudou a República, né? E, por ironia, o Clube Naval ele foi criado por um monarquista que foi aquele primeiro lá, o segundo, aliás, monarquista citado, que foi o Luiz Felipe de Saldanha da Gama. Depois ele virou também um ponto ali de concentração de ideias republicanas. Também participou de outros golpes, por exemplo, em 64, o Clube Naval também teve a sua participação. Né? Então, este contra-almirante Fortunato Foster Vidal também participou e ocupou os cargos da República. Né? Todos eles ali, os militares da Marinha que apoiaram o golpe da República, de certa forma eles foram recompensados. Também com o Exército, né, pessoal? O próprio Marechal Deodoro da Fonseca ele se autoproclamou generalíssimo, né? E a palavra generalíssimo se refere a um militar que comanda 2 ou mais tropas estrangeiras sobre as suas ordens, sobre os seus mandos. Vim de longe, o Deodoro estava fazendo aquilo, estava comandando um grupamento militar rebelado. E aí, para encerrar o vídeo, o capitão de mar e guerra, Eduardo van der Kolk. Mas, Matheus, por que você colocou essa imagem de 5 militares aqui para a gente ver? O van der Kolk, ele é o do meio, e à direita do van der Kolk, presta atenção, na direita do van der Kolk está o príncipe imperial Dom Augusto Leopoldo. Por que eu estou colocando esses dois na mesma foto aqui? Eu poderia ter colocado só o van der Kolk. O van der Kolk, pessoal, ele foi o principal nome golpista do 15 de novembro de 1889. Vamos lá, recapitular. Quando os militares vão prender o Visconde de Ouro Preto e, em seguida, vão cercar o Paço Imperial e depois também, durante esse trâmite aí de cercar os prédios com os monarquistas dentro, houve também o atentado ali à vida do Barão de Ladário, né? O que eles fizeram logo depois disso? Eles foram correr para tomar posse do arsenal da Marinha. Né? E aí o que acontece? Quando o Van der Kolk chega nesse arsenal, quer dizer, ele está lá no arsenal, quando as tropas rebeladas chegam, ele faz o quê? Ele abre os portões do arsenal da Marinha. Então ele entrega todo o armamento pesado da Marinha para os militares rebeldes, participando diretamente do golpe da República. Tanto Van der Kolk e o príncipe imperial, eles eram conhecidos ali um pelo outro, eles participavam de algumas missões da Marinha Imperial à época, e o príncipe ele está fora do Brasil nesse momento. Né? Há uma preocupação do Dom Pedro também com ele, ele estava fora do Brasil, estava na Ásia, né? A bordo de um cruzador, fazendo uma viagem de volta ao mundo, digamos assim. Naquele momento ele estava na Ásia, e o próprio Van der Kolk manda um telégrafo para o navio, envia um telégrafo exigindo a saída do príncipe imperial da Armada. Ele era segundo tenente, o príncipe Dom Augusto. E aí o príncipe ele tenta pedir uma licença, que não é aceita pelo próprio Van der Kolk, que se torna, logo em seguida, né, ele era capitão de mar e guerra. Logo depois do golpe da República, ele se transforma ali em almirante.
Ele já é colocado como almirante pelo governo Deodoro da Fonseca. Então, o almirante Van der Kolk exige a saída do príncipe imperial. E acontece que o príncipe imperial fica muito triste, abalado, deveria ter seus 23, 24 anos, era um prodígio da marinha também, um homem muito inteligente, né? E aí a própria tripulação desse navio que ele estava fez um jantar de despedida emocionante, onde o príncipe imperial teve que deixar o navio e ainda assim deixou seus pertences pessoais para os seus colegas. O próprio príncipe deixou alguns presentes pessoais para os seus amigos marinheiros. E logo também foi feita a troca de bandeira na embarcação, que também foi ordenada pelo Van der Kolk. Então, pessoal, dessa maneira, estamos encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se exista alguma dúvida aí por parte de vocês, caso vier a existir, por favor, ou deixe no comentário, ou me procure no WhatsApp, caso vocês tenham meu contato e o pessoal mais especificamente do grupo. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.